Olá, meus amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou o Valdir Pedrosa e estou aqui mais uma vez com vocês para apresentar o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Na edição de hoje de nosso programa, daremos continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre o capítulo 13, cujo título é Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E começamos por um item que Allan Kardec chamou de Os Infortúnios Ocultos. O codificador da doutrina espírita nos lembra que, nas grandes calamidades, a caridade é praticada por um número enorme de pessoas que, através de impulsos generosos, agem no sentido de reparar esses desastres e tentar amenizar a dor e o sofrimento de muitos indivíduos. Mas Kardec ressalta que, a par desses grandes desastres gerais, há milhares de desastres particulares, talvez até menores, e que por isso mesmo nos passam despercebidos. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. E é assim mesmo que acontece. Em grandes desastres naturais, causados por tsunamis, terremotos, enchentes em função de chuvas muito fortes, nós percebemos a ação de muitas pessoas de vários locais diferentes, às vezes de países diferentes, que se unem para tentar minimizar a dor de seus irmãos. Só que, via de regra, nós não percebemos essas tragédias no nível menor. Costumamos enxergar as grandes tragédias, os grandes infortúnios globais noticiados pela mídia de uma forma geral, mas não conseguimos perceber ou identificar as dificuldades pelas quais passa um familiar, um vizinho, um colega de trabalho, alguém próximo a nós. E são justamente esses infortúnios discretos e ocultos que Allan Kardec diz que a verdadeira generosidade ou a verdadeira caridade sabe identificar, tem condições de descobrir, sem esperar que as pessoas peçam pelo auxílio. Quer dizer que, antes de enxugarmos a lágrima de alguém, nós podemos atuar de forma a impedir que aquela pessoa deixe que uma lágrima role pela sua face. É fazer o bem sem que o outro sequer precise pedir. Eu vou pedir licença aos nossos amigos para ler um item de O Evangelho segundo o Espiritismo, deste capítulo que estamos estudando, onde Kardec traz uma história. É como se fosse um conto de sua autoria que exemplifica bem para todos nós qual que é o verdadeiro sentido da generosidade, da caridade, desse trabalho que é feito de forma oculta, sem ostentação. É o item 4 do capítulo que estamos estudando. Ele diz assim, abre aspas, quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos.
é que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover às necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e, para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, à boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali, vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar às mãos alguma coisa para que dês a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Em casa, é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora. Não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. Fecha aspas. Vejam, meus amigos, esse verdadeiro conto de Allan Kardec nos esclarece bastante e ilustra bem o que é a verdadeira prática do auxílio aos nossos irmãos. O que é a generosidade. Essa mulher, de uma certa posição na sua sociedade, visitava as pessoas mais necessitadas
e especificamente a uma certa família que passava por grandes dificuldades em virtude do pai estar acamado em um hospital e a mãe, através do seu trabalho, não conseguir prover as necessidades daquela família, daquele núcleo familiar. Essa mulher, além de levar os recursos materiais extremamente necessários àquelas pessoas, levava também palavras de consolo, de conforto, de esperança, de fé. E como se não bastasse, essa nossa irmã ainda se dirigia ao hospital, onde aquele pai se encontrava internado, e levava a ele algum reconforto e o tranquilizava em relação à sorte da sua esposa e de seus filhos. Essa mulher, durante as suas atividades na sociedade, não deixava transparecer, em momento algum, todo esse trabalho de caridade que fazia, porque ela não queria e nem precisava da aprovação dos homens. Ela tinha a aprovação de Deus, que é o mais importante. A sua mão direita não precisava saber o que a esquerda fazia. Ela ainda se vestia humildemente para não ofuscar aquelas pessoas simples e humildes a quem ajudava. E ainda levava sua jovem filha para que pudesse aprender com seus exemplos, dando-lhe a lição de que, se você quer ajudar alguém, você precisa dar de si. Verdadeiramente, não se faz a caridade com os recursos dos outros. Para fazer a caridade, é preciso dar de nós mesmos, dar daquilo que temos, dar daquilo do que dispomos, dar daquilo do que fazemos, do que somos. E essa nossa irmã fazia isso de uma forma excepcional, nos legando um exemplo importantíssimo a ser seguido. Não importa qual era a sua religião ou a religião das pessoas a quem ela protegia. O importante era o bem que ela fazia. E como recompensa, além da aprovação e do reconhecimento de Deus, ela recebia ao fim de cada dia as preces daquelas pessoas a quem ela auxiliava. E consoante aos ensinamentos de Jesus, quando ela foi reconhecida por uma de suas protegidas, como sendo a benfeitora daquelas pessoas, ela humildemente pediu à sua protegida para que não dissesse a ninguém. Fica aí o exemplo dessa mulher de ar distinto e de traje tão simples, embora bem cuidado, para que todos nós possamos aprender como se pratica o bem sem ostentação. Passemos agora a outra parte do nosso estudo, onde Allan Kardec nos traz o óbolo da viúva. É uma passagem que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, e do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. Abre aspas. Estando Jesus sentado defronte ao gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Fecha aspas. Comentando essa passagem, Allan Kardec diz que muita gente deplora não poder fazer todo o bem que deseja porque falta recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem que é para lhes dar boa aplicação.
E isso é verdade. Quantas pessoas nós não conhecemos que falam assim: ah, eu gostaria muito de ajudar essa ou aquela instituição, gostaria muito de auxiliar esta ou aquela pessoa, mas eu não tenho condições, eu não tenho recursos, eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse, eu faria isso, faria aquilo. Se eu ganhasse na loteria, com certeza eu ajudaria. Será que é assim mesmo? Diz o codificador que, sem dúvida alguma, é extremamente louvável a intenção e que essa intenção, em alguns, pode até ser sincera. Mas será que ela é completamente desinteressada em todas as pessoas? Será que não há quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazer esse bem a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres apenas o resto? Ah, meus irmãos, não tenham dúvida de que isso existe. Esta segunda intenção, que tais pessoas porventura dissimulam aos seus próprios olhos, mas que iriam conseguir verificar no fundo de seus corações, se eles os percrustassem com sinceridade, essas segundas intenções anulam completamente o mérito da intenção de auxiliar a pessoa. Por quê? Porque com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros em primeiro lugar. Pensa nos outros antes de pensar em si. Ora, o ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Lembram a história que lemos aqui agora há pouco, da mãe com a filha, ensinando a garotinha a prática da caridade? Você tem que dar algo de si, não é dos outros. Os recursos somos nós que devemos gerar. Oferecer ao próximo nossas forças, nossa inteligência, nossa capacidade de trabalhar, as nossas aptidões, os nossos talentos. Haveria nisso o sacrifício que verdadeiramente mais agrada ao nosso Senhor. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas vive sonhando com os meios de mais facilmente se enriquecer de uma hora para outra e sem esforço, correndo atrás de coisas supérfluas, verdadeiras quimeras, como, por exemplo, se enriquecendo através da descoberta de tesouros, como se fosse um passe de mágica, de um recebimento de herança inesperada, de ganhar na loteria. Quantas pessoas por aí não pedem ajuda aos espíritos, a Jesus ou a Deus, para ganhar na Mega Sena, para ficar milionária, dizendo que assim teriam condições de ajudar as pessoas? Na época de Allan Kardec ainda era comum evocarem espíritos para pedir ajuda a fim de localizar possíveis tesouros que estariam enterrados. Vejam que absurdo, meus amigos. Tais pessoas, infelizmente, não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo. Não conhecem, não compreendem os verdadeiros objetivos da doutrina espírita. Certamente que não. E também, com toda certeza, não conhecem a missão dos espíritos a quem Deus permite que se comuniquem com os homens. Daí, a maior punição que existe para tais indivíduos, sem dúvida alguma, são as suas próprias decepções. Por outro lado, aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia de ganho pessoal,
devem se consolar da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de coisa alguma. Isto quer dizer que, aos olhos de Deus, aquela pessoa que tem pouquíssimos recursos, poucas condições e ainda assim encontra meios de auxiliar o seu semelhante, de auxiliar o seu próximo, tem muito mais valor do que aquela outra que é muito rica e que oferece aos seus irmãos aquilo que lhe é supérfluo. Aquele que tem pouco e ainda dá, esse tem muito mais valor. A sua ação é muito mais meritória aos olhos de Deus, porque ele está dando não é de algo que não vai lhe fazer falta. Ele está dando algo que pode e que provavelmente vai lhe fazer falta, mas o seu sentimento de caridade, o seu sentimento de generosidade, nesta hora, fala mais alto. Aliás, Allan Kardec nos propõe um questionamento muito interessante. Será que é só com o dinheiro que se pode secar lágrimas? Será que sem ele nós devemos ficar inativos? Ou seja, será, meus irmãos, que sem dinheiro nós não temos condições de ajudar ninguém? É só o dinheiro o recurso com o qual podemos fazer o bem? Ora, e o nosso trabalho, e o nosso tempo, e a nossa inteligência, as nossas aptidões, os nossos talentos? Não podemos oferecer isso de bom grado aos nossos irmãos? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil aos seus semelhantes encontrará 1000 ocasiões de realizar seu desejo. Se procurarmos, nós encontraremos. Se não for de um modo, será de outro, porque não existe ninguém que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um único serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minimizar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos a falta de dinheiro, não dispõem do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, do seu momento de lazer, de tudo isso para darmos uma parte de nós mesmos ao nosso próximo? Pois então, precisamos identificar essas oportunidades e colocar a mão na massa. O trabalho, com certeza, nos espera. Meus amigos, por hoje nós ficamos por aqui. Convidamos para que estejam conosco na próxima semana, onde daremos continuidade aos nossos estudos. Falaremos do convite de Jesus aos pobres e aos extropiados.